Se coloca sobre os vossos pés. Se tiver alguém para fora, entre na igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Capítulo 3, versículo 21. Para a glória de Deus, nesta noite, da Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Para a glória de Deus. Amém? Então, às vezes eu falo, o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos e a Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. É o 6º livro do Novo Testamento. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se glória a Deus foi fraca em Jesus. Glória a Deus. Epístola de Paulo aos Romanos. Olha para mim aqui. Abre Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João, depois vem Atos, depois vem Romanos. Show Mateus aí? Show Romanos? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Grande Deus, aleluia. Vai passando Marcos, Lucas, João, Atos, depois vem Romanos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E por aqui acharam? Todo mundo achou? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21, para a glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Presta atenção nessa noite no que eu vou ler. Mas, agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, e para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou ler o versículo 23 para ficar cravado, que muitas das vezes eu já falei na igreja. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Se assente nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero alguns minutos da sua atenção nesta noite, para que você preste atenção em mim e fique gravado dentro da tua alma esta palavra que Deus vai trazer nesta noite. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, a gente vai entender que um dia Deus plantou o jardim do Éden, colocou Adão para cuidar do jardim juntamente com Eva. Mas vocês conhecem a história, a Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem a Adão, e Adão desobedeceu aquela ordem, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A partir daquele momento que o primeiro homem na terra desobedeceu a ordem direta de Deus, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Sendo assim, todo ser humano que nasce na terra, ele já nasce pecador. Todo ser humano que existe nessa terra, ele é pecador, ele carrega o pecado com ele. Independente das suas ações, independente se ele é bonzinho, se ele é legal, se ele faz boas obras, ele é pecador. Todos pecaram, o texto diz. E todos estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, por causa do pecado. Todo ser humano estava condenado à condenação. Todo ser humano estava condenado ao inferno. Por quê? Por conta do pecado. Como muitas das vezes, até ontem eu escutei o Diácono William falando, é como se todas as vezes que no passado se fazia culto, sacrificava um animal ali pelos pecados do povo, pagava somente o juro. A dívida não tinha como ser paga. Por quê? Porque a única maneira
de se pagar a dívida do ser humano com Deus, é se um homem sem pecado morresse. Quem foi esse? Foi Jesus. Você conhece a palavra de Deus e sabe que um dia o Filho de Deus se desfez da sua glória, habitou entre nós, se fez em carne, andou nessa terra, sujeito às mesmas paixões carnais que eu e você, sujeito às mesmas tribulações que eu e você. Mas a minha Bíblia diz que ele não pecou, sem pecado, foi santo até o final. A Bíblia vai dizer que este Jesus foi desprezado pelos homens, foi desprezado pelo povo que ele veio, que era o povo de Israel, mas foi entregue em cima de uma cruz, lá no Calvário, no Gólgota, na Via Dolorosa, como você quiser chamar. Lá Jesus Cristo morreu, lá em cima da cruz Jesus Cristo foi crucificado às 3 horas da tarde, entregou o seu Espírito dizendo: Pai, está consumado. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, e através desse sacrifício de Jesus, é que eu e você, todos aqueles que estão neste mundo afora, todo ser humano, tem a oportunidade de salvação. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não é através de mais nada do que através do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que eu e você temos a oportunidade de salvação. Eu quero que nesta noite você abra o teu coração a esta palavra que eu estou pregando a você, para que você venha entender que a sua fé tem que estar firmada em Jesus. A sua fé não tem que estar firmada no homem, a tua fé não tem que estar firmada nas coisas da terra, a tua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, porque é somente Ele que pode e traz a salvação para o ser humano. A Bíblia diz, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você só temos a oportunidade de salvação por causa de Jesus. Eu e você só temos a salvação em Jesus. Se você abrisse a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 12, do livro de Atos dos Apóstolos, você ia ler escrito assim: Pedro falando para os fariseus e líderes religiosos, dizendo assim: em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, do sol, senão no nome de Jesus Cristo. Somente no nome de Jesus tem salvação. Somente nesse nome há salvação. Então, se tem algo precioso na terra que o ser humano possa conquistar, não é o carro, não é o dinheiro, não é o nome grande, não são faculdades, não são riqueza, não são bens materiais, não. Não são amizades, não são casamento, nada disso. A maior riqueza que tem no mundo é Jesus Cristo, a salvação que Ele traz para o ser humano. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer: do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua própria alma? Ou seja, o ser humano pode conquistar na terra muitas e muitas coisas, mas nada disso pode pagar o valor da sua alma. Nada disso pode pagar o valor da sua salvação. Nada disso pode pagar o valor da sua alma. Por quê? Porque a Bíblia diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que eu e você não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com ouro, com prata, com coisas corruptíveis, não foi com real, não foi com dólar, não foi com nada da terra, mas sim com o precioso sangue de Jesus. E este sangue tem tamanho poder, que é este sangue que te purifica. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, aonde o Senhor Jesus está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, nós vamos entender que o que tem de mais importante não é o paralítico andar, não é o câncer desaparecer, não é a porta abrir, não é Deus fazer um milagre na tua casa, na tua família. O que tem de mais importante é o perdão dos pecados e a salvação. Isso é o que há de mais importante nesta terra. E é preciso eu e você entendermos isso. Sabe por quê? Porque se nesta noite o seu coração estiver firmado nas coisas da terra, eu vou no culto e Deus vai abrir a porta. Eu vou no culto e Deus vai curar. Eu vou no culto e Deus vai fazer. Eu vou no culto e Deus isso, Deus aquilo. Mas se você se esquecer da salvação, você pode se frustrar. Você pode se frustrar por quê? Porque quando meu Jesus morreu na cruz, Ele não morreu para nada mais, nada menos
que trazer salvação para o mais vil pecador. É Deus. Por nada mais nem nada menos do que isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão Domingos, a gente vai chegar ao povo de Israel, um povo de Judá, um povo que estava esperando um líder militar se levantar para socorrer o povo, para trazer a glória para o povo novamente de Israel. Só que a minha Bíblia vai dizer que Jesus não veio para isso. O povo esperava um líder militar, queria se levantar com espada, iria guerrear, iria liderar o povo e haveria uma renovação. Mas o meu Jesus veio para libertar o povo, não do jugo de Roma, nem de nenhum jugo terreno, mas libertar do pecado que iriam levar eles para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que nessa noite você entenda o que o Espírito de Deus quer trazer ao teu coração. O Espírito Santo de Deus coloca no meu coração para transmitir à igreja de Deus diga para a minha igreja, que eles têm que estar firmadas as bases dele na rocha. A base da igreja tem que estar firmada na rocha. A igreja que eu digo é você, é eu. A nossa base tem que estar firmada na rocha. E a rocha é Jesus. A rocha é Cristo. Aleluia. A sua mente não tem que estar firmada nas coisas da terra, mas sim nas coisas do céu. A sua mente tem que estar firmada que independente do que aconteça, independente do que você passe, você tem que buscar a sua salvação. Você tem que conhecer esta palavra para alcançar uma salvação. Você tem que conhecer esta palavra para que a sua alma seja salva da condenação eterna. Eu olho para esta palavra aqui nesta noite, o texto vai dizer: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos. O Evangelho de Deus não tem, irmã Eva, acepção de pessoas, não. Para Jesus salvar, não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem indígena. Para Deus salvar, não tem pobre, não tem rico, não tem classe baixa, classe média, classe alta. Para Deus salvar, não importa o carro que você veio, ou se você veio de a pé, se você veio com roupa de grife, ou se você veio com uma roupa, quem sabe, dourada. O que importa para Deus é que todo homem tem uma alma e foi pago um preço muito grande por esta alma, e Jesus quer salvar esta alma. Glória a Deus, aleluia. Cada ser humano na terra tem uma alma, e Jesus Cristo morreu na cruz para salvar estas almas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nada mais nem nada menos. Marcos capítulo 2, como eu ia dizendo agora há pouco, a Bíblia vai nos mostrar isso. A Bíblia vai dizer, você conhece a história, 4 homens, 4 pessoas trazem um paralítico em uma cama. Vão até a casa que Jesus estava pregando e ensinando, abre o telhado, desce o paralítico. E não, Jesus não curou o paralítico imediatamente. Não, Jesus não fez um milagre. Jesus virou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados e paz no teu coração. Se naquele momento aquele homem paralítico, irmã Dilene, sofresse ali um mal súbito, um infarto, um AVC, qualquer coisa, se alguém tirasse a vida daquele homem, ele iria morar no céu, onde eu creio que essa igreja também vai morar. Aleluia. Porque o pecado foi perdoado. Ontem, diaconisa Neuza, eu estava no monte orando. Quando nós chegamos no monte, eu vi que em volta do monte tinha tantos e tantos espinhos lá no canavial de cana. Olhei para aquilo e meu coração se entristeceu a saber que essa terra não era para ter espinhos e abrolhos, mas por causa do pecado essa terra tem espinhos. Por causa do pecado que essa terra tem tantas e tantas enfermidades, tantas tragédias por conta do pecado. Porque no princípio não foi assim. No princípio Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança do pó da terra. Criou a mulher do seu lado para ser sua adjuntora, para cuidar do jardim do Éden, para ser a criação mais perfeita que Deus tinha feito, mas o ser humano pecou. Eu quero que nesta noite você entenda isso, todos pecaram. A Bíblia fala de grandes homens de Deus como Elias, como Eliseu, como Ezequiel, como Daniel, como Abraão. A Bíblia fala de tantos e tantos homens, só que todos eles pecaram e estariam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas o meu Cristo morreu naquela cruz para salvar o ser humano, para salvar a humanidade. O meu Cristo que salvava na antiguidade, há 2000 anos atrás, e morrendo naquela cruz, é o Cristo que salva hoje. É o Cristo que salva ontem, é o Cristo que salvará amanhã, é o Cristo que pode sim operar na tua casa, na tua família, mas para isso, você tem que estar com as tuas bases firmadas em Cristo. Porque se você vem cultuar a Deus com a tua base firmada no seguinte: Deus vai fazer na minha vida isso e aquilo, e a salvação ficou em último lugar, você pode vir a se frustrar. A sua salvação é prioridade.
A sua salvação é prioridade. A salvação da sua alma é prioridade. De nada adianta o homem conquistar tantas coisas, ser abençoado na terra, e não conquistar a sua salvação. O texto diz aqui que a salvação é de graça. Então a salvação não vem por causa do seu dízimo, por causa da sua oferta. A salvação não vem por causa das campanhas que você faz. A salvação não vem porque você é bom, porque você é ruim. A salvação vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Se você abrisse a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, da carta de Paulo aos Efésios, você ia ler escrito na palavra assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não vou ser salvo porque todo dia eu estou na igreja. Eu não vou ser salvo porque eu chego cedo no culto. Eu não vou ser salvo por nada disso. Não vou ser salvo pela roupa que eu visto. Não vou ser salvo por nada disso. Mas evangelista, não importa. Todas essas coisas sim importam. Mas eu quero que você entenda que você é salvo não porque você merece. Você é salvo porque Jesus Cristo quis que você fosse salvo. Glória a Deus. Você é salvo não porque você é o bom, que você é o cara, porque você fez isso e aquilo, não. Você é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz e a graça te alcança. Glória a Deus. Pregador, eu tenho a graça é um favor imerecido. Eu não mereço a graça de Deus. Você não merece a graça de Deus. Nós deveríamos sofrer o mais duro juízo, mas pela graça que nos alcança, nós temos oportunidade de salvação. Não vem pelo aquilo que nós fazemos, mas vem pela fé que nós temos em Cristo. Só que como tudo na vida, é preciso você entender, e talvez você me questione hoje perguntando, mas se a salvação é pela graça, a salvação é de graça, por que eu tenho que fazer certas coisas para alcançar a minha salvação? A Bíblia vai dizer assim, capítulo 16, versículo 16 do livro de Marcos: aquele que crer e for batizado será. Professora que está aqui nessa noite, será é presente, é passado ou é futuro? Será. Será é futuro. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porque no momento que você se encontrou com Jesus, até o final da sua vida, se Jesus não voltar, é um processo. E é neste processo que você tem que cumprir com o seguinte: as obras de Deus. A Bíblia diz aqui: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quando a graça nos alcança e nós queremos adquirir uma salvação, algumas coisas têm que acontecer. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer? Quando a graça de Deus te alcança para a salvação, em primeiro lugar, você tem que se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, porque sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem perdão dos pecados. Ah, mas eu fui um cachaceiro, eu fui um adúltero, eu fui uma pessoa que utilizou droga, fumou, fez isso, fez aquilo. Sem arrependimento não tem salvação. É preciso se arrepender dos seus pecados. A graça de Deus te alcança e Jesus opera a salvação para salvar a tua alma. Glória a Deus, aleluia. É preciso arrependimento. Glória a Deus. E o dia para o arrependimento é hoje, a hora para o arrependimento é agora. É hoje o momento que Deus toca dentro da tua alma. Você sente algo te aquecer, que é Deus falando ao seu coração. É preciso se arrepender de tudo aquilo de errado que a gente fez nessa terra para alcançar a salvação. E o arrependimento é o que a Bíblia vai chamar de tristeza segundo Deus, e não tristeza segundo os homens. Você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, você vai ver: tristeza segundo Deus, tristeza segundo os homens. Tristeza segundo Deus é quando eu fiz algo errado, eu sei que eu errei, eu me arrependo e mudo de direção, não faço mais, eu abandono. Tristeza segundo os homens já é diferente disso. A tristeza segundo os homens é o chamado remorso. A tristeza segundo os homens é o chamado remorso. Eu sei que eu errei, eu sei que se eu fazer isso, aquilo está errado. Eu sinto remorso por ter feito, mas eu não abandono, eu continuo fazendo. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus, com arrependimento, opera a salvação. A tristeza segundo os homens operará a morte. De nada adianta você saber que é algo que você faz errado, se você continua fazendo. Isso é remorso, isso não é arrependimento, e isso vai levar você a perder a tua salvação. Mas agora, se você se arrepender todo o teu coração e deixar, aí a salvação te alcança. A graça justificadora de Jesus te alcança através do seu arrependimento verdadeiro.
A Bíblia vai dizer, capítulo 28, versículo 13 de Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Quando você confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, a graça de Deus te alcança e você é perdoado. A Bíblia diz, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que Pedro, quando se encontrou com Jesus, Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa. Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor fique perto de mim, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Só que naquele dia, Jesus estava fazendo Pedro se encontrar com um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento opera quando você está diante de Jesus. Você sabe que você é pecador. E ali dentro de você, você se arrepende das suas falhas. Mas para você se arrepender, você precisa ouvir esta palavra e guardar no teu coração. Daqui a pouco o culto vai acabar, você vai voltar para sua casa. E se você chegar na tua casa e esquecer tudo que eu falei aqui, é o que o diabo quer arrancar do teu coração para que não gere fruto. Na parábola do semeador na Bíblia, Marcos capítulo 4, Jesus contou a parábola. Falou sobre a semente, o que é a semente, irmão Jonivan? A semente é a palavra. A semente é lançada, só que tem semente que cai na beira do caminho. Tem semente que cai no meio das pedras. Tem semente que cai no meio dos espinhos. Mas tem semente que cai em bom solo. A semente que cai à beira do caminho, vem Satanás e arranca. Você pode até receber a palavra de Deus com alegria, mas se essa palavra não entrar dentro de você, ela vai ser arrancada pelo diabo e vai virar em nada. O chamado entra no ouvido e sai no outro. A semente que caiu no meio das pedras, ela não tem raiz. Ela não entrou para dentro da terra, não. Ela ficou no meio das pedras. Ela rapidamente cresce e é queimada pelo sol. Mais uma vez o maligno venceu. A terceira semente, a semente que cai no meio dos espinhos. E a Bíblia diz que os cuidados deste mundo, as riquezas, as coisas da terra, faz que aquela semente fique infrutífera e ela seja sufocada e morra. Mas agora a semente que cai em boa terra, que eu acredito que vai acontecer hoje na sua vida, essa palavra vai entrar dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Ela vai nascer, ela vai frutificar. Glória a Deus, aleluia. Ela vai ter um efeito. Que você saia desta noite meditando e pensando: eu preciso melhorar, eu preciso buscar, eu preciso me voltar mais para Deus, eu preciso voltar mais o meu coração para Deus, porque eu preciso buscar a minha salvação. Deus meu, aleluia. Tem pessoas na Bíblia que morreram enfermas, mas alcançaram a salvação. Tem pessoas na Bíblia que morreram e não conseguiram aquilo que ela queria. Me dá um exemplo, evangelista: Moisés. Moisés, Deus usa ele para tirar o povo de dentro do Egito. Moisés fica com o povo 40 anos, levando o povo por dentro do deserto. E Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés alcançou a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Abraão viu de longe as promessas de Deus acontecer na sua posteridade, mas morreu também. Eu quero que você entenda que é preciso nesta noite arrependimento para que a remissão aconteça. A segunda coisa que acontece através do sacrifício de Jesus na cruz é a sua justificação. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a sua e a minha dívida. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que pelas nossas transgressões ele foi moído, ferido, aflito de Deus e oprimido pelas nossas transgressões. Pelo meu e pelo seu pecado que Jesus Cristo sofreu, pelo meu e seu pecado ele foi esbofeteado, pelo meu e pelo seu pecado as costas dele foi dilacerada, os músculos se abriram, pelo meu e pelo seu pecado ele foi crucificado. E a Bíblia vai dizer acerca do valor desta dívida: foi pago através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica e te perdoa e paga o pecado. Está pago o valor da dívida que você tinha. Através de Cristo nós vamos e seremos e somos justificados. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 14, você vai ver Paulo falando assim: a cédula que era contrária, ou seja, a dívida que tinha. Vou trazer para os dias de hoje para você entender. Aquele canhoto que dizia que você devia naquela mercearia ali 50 reais, aquele papel que dizia que você devia, foi pregado no lugar, foi carimbado no madeiro. A Bíblia diz em Colossenses 2,14. E quando o credor olhar lá, ele tem que ver: está paga a dívida, está pago o valor por mim e pela sua alma, está pago o valor pelos nossos pecados, através do sangue derramado naquela cruz.
Glória a Deus, aleluia. A terceira coisa que precisa acontecer é uma regeneração. Você ouviu a palavra de Deus, a graça de Deus te alcançou, você foi salvo em Cristo e a partir deste momento se cumpre as obras aqui que diz aqui em Efésios 2:10. Nós somos feitura sua, criada em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou, para que andêssemos nelas. A regeneração começa a operar. Primeiro você ouve a palavra, a graça te alcança, você se arrepende dos seus pecados, você é justificado, é perdoado pelos seus pecados e agora tem uma regeneração. O que é a regeneração? Eu andava para o bar, agora eu ando para a igreja. Eu fumava, agora eu parei de fumar. Eu bebia, agora eu parei de beber. Eu mentia, agora eu parei de mentir. Eu roubava, eu parei de roubar. Que é isso? Uma regeneração. O Espírito Santo entra na vida da pessoa e começa a regenerar a pessoa. Você começa a ser transformado, você abandona as coisas erradas que fazia e você é regenerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós começamos a fazer as obras de Deus, como diz esse texto em Efésios 2:10. A Bíblia diz aqui, em Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que é em Jesus Cristo. O Espírito Santo entra na nossa vida. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós somos remidos, justificados e agora regenerados. Por isso que é preciso você que ouve a palavra de Deus entender que você não pode voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Você precisa entender que você precisa voltar para casa transformado pelo poder da palavra de Deus. Transformado nesta noite, você ouviu essa palavra, ela tem que entrar em você e te mudar. Ela tem que fazer você largar o seu pecado, largar seu erro, largar sua falha, largar tudo aquilo que você tem de errado. Esta palavra tem que te mudar, ela tem que te moldar. Mas você tem que dar espaço para isso. Para a regeneração operar. Quando essa regeneração opera na sua vida, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. Portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer pegar eu e você e fazer como um vaso de olaria. O vaso pode chegar nas mãos do oleiro, se quebrar. O oleiro pega aquele vaso e faz um novo vaso. É o que ele quer fazer de você. Glória a Deus, aleluia. Um novo homem, uma nova mulher. Mas é preciso nesta noite você deixar o Espírito Santo trabalhar. A partir do momento que você for regenerado pelo Senhor, é preciso, sabe o quê? Você entender uma só coisa. Que a partir de agora eu tenho que buscar uma mudança de vida. Se eu era uma pessoa que bebia, agora eu não bebo mais. E eu busco uma santificação. A Bíblia diz aqui, aquele que crê e foi batizado será salvo. Até o último dia das nossas vidas, nós temos que buscar uma santificação. Temos que buscar o santificado. Nenhum de nós aqui somos santos, nem nunca seremos aqui nesta terra. Mas todos os dias aqui temos que buscar uma santificação. O que é a santificação, evangelista? Se separar do mundo. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Os teus pés podem estar nessa terra aqui, mas a tua cabeça tem que estar lá no céu. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à direita de Deus. É preciso nesta terra você largar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Os dias são maus. Tem pessoas que estão focadas tanto no trabalho, na família, nos sonhos, nos projetos e se esquecem de Deus. Tem tempo para tudo, menos para orar. Tem tempo para tudo, menos para se santificar. Tem tempo para todas as redes sociais, menos para dobrar o joelho. É preciso você que está aqui nessa terra, aqui, voltar o teu coração para Deus e entender: eu preciso me santificar. A Bíblia diz lá em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não buscar a santificação, não vai haver salvação. Se você não buscar se santificar enquanto você está na terra, como você vai ser salvo? Tem que ter uma santificação, tem que ter uma mudança. Foi falado já neste culto acerca da batalha espiritual. A todo tempo há uma batalha espiritual diante de você. E essa batalha, desde o livro do Gênesis, a gente vai encontrar. Existe uma batalha espiritual. O diabo luta para ver você cair, para você ter um naufrágio na fé. Ele luta para ver você cair no mesmo pecado, no mesmo erro, aquele que está escondido e ninguém sabe. Ele luta para você cair nisso.
Ele luta para você não conseguir se santificar, não conseguir orar, não conseguir jejuar através da sua carne. Ele luta, mas é preciso você decidir dentro de você se santificar, decidir se separar, decidir sair deste culto. E essa semana pensar assim, eu vou separar 15 minutos, meia hora, 1 hora do meu dia para eu ficar com meu Deus. Eu vou separar da minha vida aqui para me santificar. Você sabe o que faz um crente ser diferente no meio de uma multidão de pessoas do mundo? A sua santidade. A sua santidade não está medida na sua roupa. A sua santidade não está medido em nada mais nem nada menos do que a maneira que ele se porta, a maneira que ele age, as suas atitudes. De nada adianta eu aqui estar aqui, neste culto aqui, eu pular, rodar, falar em línguas estranhas, se lá fora compra e não paga. Se lá fora fala mal do outro, se lá fora ataca o outro pelas costas, se lá fora fazer tantas coisas erradas. Por quê? Uma pessoa que conheceu uma palavra, ela não vai deixar de errar, ela vai continuar errando, vai continuar pecando. Só que a cada dia que passa, ela busca se acertar mais, busca se consertar, busca não escandalizar. A cada dia que passa, é preciso você buscar uma santificação, você se separar do mundo. Se você tinha amizade com pessoas do mundo, se aparta das pessoas do mundo. Se aparta dessas pessoas. Ah, mas evangelista, a gente não tem que pregar para as pessoas de fora. Tem, mas quando você estiver preparado para isso. Se ainda a pessoa do mundo é tropeço para você. Porque se eu ficar perto, vamos, por exemplo, da diaconisa Eude aqui. E ela, vamos pôr por exemplo, está amarrado, mas vamos pôr por exemplo, se ela é uma pessoa que xinga. Se eu ficar ali junto com ela ali, sendo que eu tenho a oportunidade de não estar junto, eu posso me corromper. Não estou falando caso de família que mora dentro da tua casa. Estou falando de pessoas de fora. Se eu sou um crente salvo, eu vou fazer o que lá dentro do boteco tomando a tobaína? Se eu sou um crente salvo, eu vou fazer o que lá na roda do jogo de bola com o povo xingando, bebendo, usando droga? É preciso se santificar, é preciso se separar. Tem muitas pessoas que me questionam, irmão Eva, até hoje. Mas você parou de jogar bola? Você não joga bola mais? Porque eu jogava bola para todo lado, até cuidei de time amador. Irmã Maria, eu jogava bola com o pessoal da Assembleia de Deus, com o pessoal da Universal, mas chegou um dia eu virei para o presbítero que tomava conta do jogo de bola na Assembleia, eu falei, a partir de hoje eu não venho mais. Por quê? Eu vou buscar mais a Deus. E nunca mais eu joguei bola. É se separar. A vida com Cristo precisa de algumas renúncias, você precisa largar certas coisas e buscar a Deus. Mas o que falta para as pessoas é entender que o céu é mais importante, é mais valioso. É preciso se separar, é preciso se santificar, é preciso se separar das coisas do mundo, é preciso se separar. É preciso buscar uma santificação, mas buscar santificação não é fácil. Por isso que Jesus deixou armas. Uma arma chamada oração, uma arma chamada jejum, uma arma chamada palavra de Deus. Se o servo de Deus não meditar ou buscar escutar esta palavra, ele vai ficar fraco na fé. Se não orar, vai ficar fraco, não vai conseguir se santificar. Se não jejuar, vai ficar fraco, não vai conseguir se santificar. Quando você se coloca a orar, jejuar, ler a Bíblia, se santificar e se separar das coisas do mundo, você fica forte espiritualmente. Aí não tem para demônio, não tem para diabo, não tem para nada, porque você permanece de pé. Porque você está fortalecido. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, sobretudo, tomai a armadura de Deus, porque depois de passado tudo, possais suportar o dia mal. Se revestir de toda a armadura de Deus, Paulo diz, mas para se revestir você já tem que estar vestido. Vestido com o quê? Vestido com a vigilância, vestido com a santidade. A todo tempo o diabo está lutando para ver você tropeçar, a todo tempo ele está lutando para ver você murmurar. Mas se você é uma pessoa que se santifica, não tem para Satanás, não tem para inimigo terreno. Outra coisa que me cabe falar aqui nesta noite, guarda no teu coração. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho. A sua luta não é contra o seu patrão, nem contra as pessoas que lutam contra a tua vida. A sua luta é no mundo espiritual contra os demônios. É preciso dobrar o joelho, invocar o nome do Senhor, se revestir de autoridade e orar. Porque Ele opera e faz maravilhas. Se você quer salvar a tua casa, quer salvar a tua família, começa a lutar no mundo espiritual. Porque quando lá, no mundo espiritual, as coisas se acertam, aqui as coisas mudam. Quando Elias lançou uma palavra no mundo espiritual, dizendo assim, segundo a minha palavra, não vai ter chuva nem orvalho na terra. O mundo espiritual ouviu e se moveu, e a minha Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não teve chuva.
Olha a autoridade que o homem teve. Quando Josué olhou para o céu e fez uma oração, sol, para! A Bíblia diz que o sol parou. Por quê? Estava revestido, cheio de Deus. Se você se revestir desse Deus, se você se revestir deste Deus, você vai orar. Deus opera nesta causa e Deus tem poder de alcançar. Quando você lutar com as batalhas do mundo espiritual, a Bíblia diz em Hebreus que tem anjos que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Você não deve adorar a anjo, mas tem anjos que trabalham ao seu favor. Tem anjos que trabalham. Mas é preciso a gente aprender a usar o mundo espiritual e entender que a gente tem que se separar, se santificar. Não pensa que uma pessoa, para ir expulsar um demônio de uma pessoa, precisa ser um obreiro, ser alguém ungido, não. Basta ter vida com Deus. Ontem eu estava lá numa casa jantando, a gente estava conversando com a Elisandra acerca de um caso aí, que juntou vários pastores, vários obreiros, várias pessoas lá, numa pessoa que manifestou num culto, irmã Maria. Ia lá, sai, que sai nada. O diabo estava batendo em todo mundo. Chegou uma irmãzinha no fundo da igreja. Como diz lá no testemunho, uma roupa rota, sabe? Uma roupa bem simplesinha, de chinelinho de dedo. Aquele monte de obreiro lutando lá, ela pode soltar. Ah, mas irmã, pode soltar. Mão para trás, acabou, não tem com o diabo. Vida com Deus. Santificação. É preciso, isso é para a igreja, isso é para o povo de Deus. É preciso a gente buscar essa santidade, é preciso a gente buscar fazer diferença. Porque se você busca essa santificação lá dentro do teu trabalho, as pessoas vão te olhar diferente. E aí é onde Deus vai te usar. Dentro da tua casa as pessoas vão te olhar diferente. E aí Deus vai te usar. Se separe, se santifica. Você é cidadão do céu. A Bíblia diz em Filipenses 13:20, é o tema da festividade que nós vamos ter, que nós somos cidadãos do céu. A nossa cidade está nos céus, da onde nós esperamos o nosso Salvador, que é Cristo. Aleluia! Só você que é cidadão do céu, exalte Ele nesta noite, glorifica a Deus. Cidadão do céu é diferente. Você é salvo pela graça. É remido pelo sangue de Jesus e justificado pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. É regenerado pela obra da salvação, pelo Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Mas a santificação é com você. Se santifica, se separa. Se você é uma pessoa que bebia, larga a bebida. Se você é uma pessoa que fumava, larga o cigarro. Se você é uma pessoa que fazia algo errado nas costas da sua esposa, do seu marido, larga. Enquanto ainda dá tempo, e busca a santidade. Os dias são maus, a cada dia que passa, Cristo está mais perto de voltar. A Bíblia diz em Romanos 13:11 que a volta do Senhor está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. A cada dia que passa, uma coisa é certa: é mais um dia que Jesus Cristo está mais perto de voltar. Glória a Deus. Mas e se Ele voltar, que seja individualmente ou no arrebatamento, será que você vai estar preparado? Ou será que você esteve na casa de Deus firmado em outras coisas e esqueceu de estar firmado nele? Se firme na palavra. Se você se firmar nessa palavra que eu preguei aqui hoje, pode se levantar, o que se levantar, você não vai cair, você não vai desistir. Pode passar problema com o filho, com o marido, com a esposa, com o trabalho, pode passar o que passar, a porta pode fechar, o alimento pode faltar. Mas o seu pensamento é: Jesus Cristo me salvou e eu vou morar no céu. Jesus Cristo me salvou e eu vou morar no céu. Esta é a esperança da igreja. Glória a Deus, aleluia. Ou o que você acha que era a esperança da igreja do passado? A igreja do passado era levado até o Coliseu Romano, eles eram mortos, destruídos. A igreja do passado eram crucificados, eram enforcados, tantas pessoas morreram. Mas morreram falando: a minha cidade é o céu, a minha esperança é o Senhor. Estevão, a Bíblia diz que foi o primeiro homem a morrer, primeiro mártir da igreja. Morreu por quê? Porque era cheio do Espírito Santo, pregava como ninguém pregava. Deus deu a ele lançando um dom espiritual tão forte que ninguém pregava como Estevão, ninguém. Deus deu uma sabedoria para ele tão forte que o povo tinha inveja. Teve que inventar pessoas ali, levar pessoas ali para mentir diante do tribunal ali. Mentir diante do tribunal para tentar matar o Estevão, porque não podiam resistir à sabedoria dele e o espírito que ele falava. Se me fala em memória, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, está escrito isso. A minha Bíblia diz ali que Estevão pregou uma palavra começando ali em Abraão e foi parar até em Jesus. Pregou uma palavra de Deus, e por pregar a palavra, aquele povo não aceitava Jesus Cristo, rangiam os dentes, pegaram pedra e lascaram pedra no Estevão. Mataram Estevão, mas Estevão, antes de morrer, ele disse:
Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita. Glória a Deus, aleluia. Estevão morreu, mas morreu crendo no céu. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite nós não sabemos o que vai acontecer. Jesus pode voltar. Nessa noite pode acontecer de alguém sofrer alguma coisa e falecer. Nós temos que estar preparados para se encontrar com Ele. Porque quando você vira servo de Deus, você ouve a palavra. Você é libertado do mundo de uma coisa e um pensamento, irmã Marina. Sabe que pensamento? O pensamento do mundo é: morreu, acabou. O pensamento da igreja é: morreu, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Glória a Deus. O pensamento do mundo é: eu vou tirar minha vida, eu acabo o meu problema. O pensamento da igreja é: eu vou me encontrar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz lá em Paulo, carta de Paulo, 1 aos Tessalonicenses: o mesmo Senhor descerá do céu alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqueles que dormem, que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Depois os que estiver vivo vai se encontrar com o Senhor. Se você estiver vivo, se você estiver morto, se você estiver firmado em Jesus, você vai se encontrar com Ele e a sua alma vai ser salva. Glória a Deus, aleluia. A situação é tão terrível para aquele que não alcançar a salvação. Porque quando chegar aquele dia não tem como você falar: mas eu não tive oportunidade, eu não ouvi. A palavra que é pregada vai ser testemunha contra você. Isso aqui vai ser testemunha. Nós ouvimos. Quantas pessoas estão aí longe dos caminhos do Senhor, eles ouviram a palavra, e naquele grande dia esta palavra vai ser usada contra eles. Tiveram oportunidade. Só que o ser humano tem hora que deposita a confiança dele. É que o Espírito Santo quer tratar nessa noite nas coisas da terra. Buscou a Deus por uma causa, Deus não fez, fica bicudo: eu não vou buscar a Deus, mas eu estou desanimado, estou isso, aquilo. Não! Você tem que buscar a Deus por causa da sua alma, por causa da sua salvação. Uma pessoa que busca a Deus por qualquer outro motivo que não seja a salvação, sabe o que ela faz? Não, o irmão tal que vai pregar hoje, eu não vou para o culto. A irmã tal não vai estar hoje no culto, eu não vou para o culto. A pessoa que está firmada em qualquer outra coisa que não é na sua salvação: hoje está meio frio, não, hoje não é dia de ir para o culto, está meio frio. Hoje está muito calor, eu não vou no culto. A pessoa que está firmada verdadeiramente na salvação, ela passa o que passar, ela continua firme. Olha para uma pessoa que serve a Deus há 10, 20, 30, 40 anos, pergunta para ele: como você conseguiu chegar até aqui? É porque os meus pés estão firmados numa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Firma os teus pés nessa rocha. Firma os teus pés nessa rocha. A Bíblia vai dizer em Filipenses: arraigados, edificados no Senhor. Que nessa noite você saia daqui com seus pés presos em Jesus. Passo que você passar, Jesus é a solução. Passo que você passar, Jesus é. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua assim. Aleluia. Se firme em Jesus. Não se firma nas coisas terrenas. Não se firme em nada da terra. Mas evangelho de Deus não pode operar no culto. Você pode entrar aqui com a dor e a dor sumir. Você pode entrar aqui, quem sabe, com enfermidade grave e Deus curar. Você pode entrar aqui numa situação terrível e Deus abrir a porta lá. Eu creio nisso, daqui a pouco eu vou orar para as fotos. Eu creio. Mas o principal motivo de você estar aqui é a sua alma. É a sua salvação. Aleluia. Você não salva o seu marido não salva você não salva a sua esposa. Mas você se salva. A salvação é individual. A salvação é individual. Se tem alguém que mora na tua casa e não quer servir a Deus, sirva você, vai morar no céu você, porque a condenação vai ser terrível. A Bíblia diz que no final de tudo, o Hades vai dar os seus mortos, os mares vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, o anticristo, o falso profeta, e Satanás e todos os seus demônios vão ser lançados no lago de enxofre. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Agarra a oportunidade. Sirva a Deus. Não pense que o que eu estou falando para você é balela. Você está aqui perdendo tempo. Não, eu estou falando para você palavra que em igrejas grandes no Brasil não se prega. Tem igrejas grandes no Brasil que não se prega mais uma palavra como a que eu preguei, porque alguém pode se ofender, alguém pode isso, pode aquilo. Eu estou pregando a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, Deus abençoe sua aleluia. vida em nome de Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus, Amém? aleluia. Guarda isso que foi pregado. Não chega lá na tua casa, lá não. Vai atrás do TikTok, do Facebook, lá onde discussão familiar, e se esquecendo que foi pregado. Não.
Se apega nisso aqui que foi pregado. Se apega nisso. Se apega nisso. Como eu vi um homem de Deus falando assim, foi e perguntou para um irmão da igreja, Diácono Isaías, você conhece algum versículo da Bíblia? Eu conheço um. Que versículo você conhece? Que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste um versículo, aquele irmão simples está afirmado, um dia ele vai morar no céu por cada aquele versículo. Por cada aquela pequena semente. Cada versículo é uma semente. Guarda o que foi pregado. Guarda. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele pode fazer infinitamente outras coisas. Ele pode abrir porta, pode curar, pode salvar, pode libertar, pode fazer tanta coisa. Mas ele morreu na cruz para salvar a sua alma. Se agarre na sua salvação. Todo dia o diabo pode lutar contra você para fazer você parar, você desistir. Mas dá um chute no focinho dele e fala, não, eu vou servir a Deus. Eu vou até o fim com Cristo. Porque você vai ser vencedor. Para mim terminar essa mensagem, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa abençoe o nome de Jesus, as suas palmas é para Jesus. Aleluia. Irmãos, coloca de pé em nome de Jesus.